Sejam muito bem-vindos para essa aula de matemática para o exame de qualificação. Sou o professor Anderson Mendes, sou especialista em vestibular, principalmente no vestibular da UERJ, e sou o único professor no Brasil a fazer 12 anos consecutivos de prova. Então, gente, é interessante tudo que eu falar aqui para vocês assimilem, tá bom? Porque eu vou trazer sempre em cada evento, cada aula, assuntos e temas que são muito relevantes para vocês chegarem no segundo exame de qualificação e alcançar o seu famigerado conceito A e tirar esse peso das costas e assim você focar 100% para o seu exame discursivo, porque já é um desafio também muito maior, perfeito? Então, turma, a aula de hoje é a aula de grandezas, e quando a gente fala de grandezas, grandezas é o assunto que mais ocorre, tem maior frequência dentro do exame de qualificação na parte de matemática. Tá bom, gente? O que eu recomendo para vocês? Quando vocês forem estudar a prova de matemática, a frente de matemática, o que vocês devem analisar é, primeiro, quais são as questões que mais estão ocorrendo. Professor, não sei ver isso, não tem problema. Mas eu vou dizer logo para você o seguinte, que essa parte de grandezas, essa parte de, quando a gente fala de grandezas, a gente fala de razão e proporção, que é o tema da aula de hoje, razão e proporção, você vai encontrar sempre nas primeiras questões da prova. Seja a primeira questão ou a segunda questão da prova na frente de matemática, beleza, gente? Para vocês não confundirem, professor, a primeira questão da prova, as primeiras questões são texto base, eu sei. Eu estou falando lá na parte de matemática, tá bem? E grandeza, gente, é algo que você não deve errar. E geralmente, algumas vezes, vocês acabam sempre embolando no meio de campo porque não dominaram ou não tiveram a atenção com esse tipo de questão. Perfeito? Mas antes de começar aqui, gente, nosso encontro, eu quero saber aqui, quem aqui tem medo de matemática no exame de qualificação? Alguém aqui tem esse medo? Ou tipo assim, super de boa. Aline, Alines, hoje aqui a gente tá cheio de Aline. Juliana, Guilherme. Gente, é o seguinte, eu posso falar para vocês que matemática não pode ser um desafio para vocês. Não tem que ser um desafio para vocês. Mas, professor, eu sou péssimo, não tenho essa noção. O que eu recomendo para vocês? Primeiro, assistam as nossas aulas de sexta-feira. Sempre assistam as aulas de sexta-feira, as lives de sexta. Porque é lá que eu explico para vocês, tintim por tintim, cada visão que vocês têm que ter de cada área. E a frente de matemática, ela tem que ser menos desafiadora, porque você tem que entender que a prova da UERJ é uma prova que ela é... Alguém sabe complementar o que eu vou falar? A prova da UERJ, principalmente na parte de exatas, é uma prova que ela é... Vou deixar aqui no comentário para vocês, tá bem? Claro, se ninguém respondeu, eu respondo. Boa, 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 galera respondendo. Ela é proporcional. Só entendendo a proporcionalidade da prova, você consegue gabaritar matemática assim como eu. Gente, eu gosto sempre de esclarecer isso. Eu sou professor de química, mas eu tenho muita experiência com o vestibular da UERJ. E ainda mais quando a gente fala de uma prova que ela é proporcional. É por isso que eu consigo, né? A química, ela é uma área proporcional. Tudo tem proporções. Então, essa proporção ela não fica restrita à química. A gente encontra ela em todas as outras áreas. Então, na matemática não é muito diferente, e na UERJ também não é diferente, porque você consegue fazer a prova com maior tranquilidade, entendendo essa proporcionalidade, mesmo se você não souber o conteúdo. Mas você tem tempo, tá bom? Você tem tempo. A gente está em julho, atualmente, né? No dia de hoje, dia 20 de julho, vocês têm um tempo para se preparar para o dia 9 de setembro. Ou seja, a gente tem um mês e alguns dias aí. É para bater desespero? Não. Eu só quero que vocês entendam que o tempo ele está aí, está acontecendo, os dias estão passando, mas eu preciso que você faça o quê? Tenha clareza do que onde você vai depositar a sua energia. E hoje, no encontro de hoje, você vai depositar a sua energia entendendo o que é a parte de matemática, a frente de matemática, principalmente essa parte de grandezas e razões e proporções. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais na frente completa da matemática, eu recomendo você
e lá no canal, que eu vou postar hoje lá no canal, os encontros que a gente teve de matemática de exame de qualificação, onde eu falo tintim por tintim, cada questão e o porquê que aquele gabarito. Tá bom, gente? Qual é o canal? Aprove o ERJ no YouTube. Tá bom? Vamos lá, iniciar aqui nossa frente. Gente, quando a gente fala de grandezas, a primeira que a gente encontra aqui é a razão. E razão, gente, a única coisa que eu quero para vocês eu nunca vou ter uma explicação de uma maneira assim, matemática, como professor de matemática, tá, gente? Minhas explicações são sempre meio cagadas, mas eu prometo que eu vou me esforçar para vocês entenderem. Mas quando a gente vê razão, toda vez que a gente encontra esse tema, razão, eu quero que vocês entendam uma coisa. Sempre a razão, ela sempre vai estar ligada a uma divisão, tá? Nunca esqueçam isso. Vocês estão com papel e caneta aí? Recomendo, tá, gente? Então, razão, toda vez que você vê a palavrinha razão em um texto, é porque aquele texto, aquela questão, ela quer que você divida algo por algo. E uma coisa interessante nesse tipo de situação é que quando ela fala assim, eu quero saber a razão de número de homens e mulheres em um determinado, sei lá, show. Gente, quando fala razão entre homens e mulheres, a ordem importa. Porque o valor da razão de homens e mulheres é diferente do valor da razão de mulheres e homens. Vocês entenderam o que eu falei? Como assim, professor? Se eu falo para vocês que eu tenho 20 homens e 40 mulheres, perfeito? Então eu falo, ó, a razão entre homens e mulheres. Lembrando, ó, vou colocar que eu tenho 20 homens e 40 mulheres. Se eu falo para vocês que quero a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, obrigatoriamente, no meu cálculo, na minha divisão que eu tenho que estabelecer para achar o gabarito, a resposta certa, eu tenho que respeitar essa ordem. Razão entre homens, que é a quantidade de homens, que é 20, sobre a quantidade de mulheres. Então, isso aqui vai ser 1/2. Essa é a razão, nessa ordem. Agora, se eu falo o contrário, eu quero a razão entre a quantidade de mulheres e homens. Então, você vai fazer o quê? Quantidade de mulheres, 40, e a quantidade de homens, 20. Então, a razão vai ser 2. Entenderam o que eu falei? Todo mundo aqui entendeu? É difícil isso, gente? De boa, né? Então, razão, a divisão, essa ordem, ela sempre importa, tá, gente? A ordem importa. Vamos lá. Seguir aqui nosso material. Gente, só que além da razão, existe também a proporção. E a proporção, que é algo que eu mais falo em relação à UERJ. E existem condições onde uma coisa vai ser diretamente proporcional à outra ou inversamente proporcional. Eu sempre vou aconselhar vocês a focarem no diretamente proporcional, porque o inversamente proporcional, ele é pouquíssimo, gente, é pouquíssimo visto, tá? Mas, por exemplo, vou deixar de estudar? Não, você vai estudar, você vai entender como é que funciona isso, tá? Então, existe uma divisão que ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos entender uma coisa aqui bem rápido. O que é ser diretamente proporcional e inversamente proporcional? Diretamente proporcional é quando. Deixa eu explicar aqui de uma maneira mais tranquila. Com exemplo. Eu tenho uma obra, eu tenho que levantar, sei lá, uma parede numa obra. Não, esse exemplo não. Pensando na padaria. Um padeiro, ele produz, sei lá, 100 pães no dia. Perfeito? Um padeiro produz 100 pães no dia. Agora, vocês concordam comigo que quanto mais padeiros eu tiver nessa padaria, mais pães vão ser produzidos por dia? Ou seja, é uma relação diretamente proporcional. A quantidade de padeiros, ela é diretamente proporcional à quantidade de pães que são produzidos em um dia. Ou seja, quanto mais padeiros, mais pães.
Perfeito? Isso é diretamente proporcional. O inversamente proporcional é a história da obra. Por exemplo, eu tenho que levantar uma parede, né? Levantar, sei lá, uma parede de uma casa. Tem que fazer uma casa. Para fazer uma casa, eu tenho 5 pedreiros. E vai levar um tempo, sei lá, vai levar um mês para isso. Com 5 pedreiros, leva um mês. Agora, se eu aumento a quantidade de pedreiros, o tempo vai aumentar ou vai diminuir para construir essa casa? Vai diminuir. Ou seja, uma relação inversamente proporcional. Quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido vai construir a casa. Perfeito? Então, essa é a relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional. E outra coisa interessante, mais interessante ainda, é o seguinte: quando a gente olha uma expressão, aqui tem essa aqui, A igual a K mais B, mas vamos para a parte mais de vestibular, gente, que é o seguinte: vamos fingir que eu tenho aqui a nossa fórmula da força resultante, beleza? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. O que a gente tem? É o seguinte: isso aqui é importante para vocês fazerem várias questões de proporcionalidade, tá, gente? Olha só. Quanto maior for a minha aceleração, o que vai acontecer? Maior vai ser a minha força. Simples. Bora colocar de forma numérica. Se aqui esse m for 2, esse m equivale a 2, perfeito? E esse a equivale a 4. Então, 2 vezes 4, 8. Agora, se eu pego e aumento esse meu número da aceleração, aumentei para 8. Se eu aumento para 8, agora 8 vezes 2 é 16. Perfeito. Então eu posso falar sem medo nenhum que força é diretamente proporcional à minha aceleração. Ótimo. Vamos lá. Agora vamos analisar outro caso. Agora em relação à massa e à força. Vamos lá. Quando eu aumento a minha massa, o que acontece com a minha força? Ela aumenta também. Vamos lá. Bora colocar alguns dados aqui. Então, se a massa é 2, aqui é 4, aqui vai ser 8. Perfeito. Agora, se eu aumento a minha massa para 10, agora 10 vezes 4 vai ser 40. Vai aumentar também a minha força. Perfeito. Agora vamos ver outro caso aqui. Ou seja, vão ser diretamente proporcionais, a força e a massa também. Só que quando a gente analisa a relação entre a massa e a aceleração, já não vai ser assim. Vamos pensar o seguinte: ó, quando aqui for quando aqui for 2 e aqui for 4, a força vai ser 8. Perfeito. Agora, se eu aumento a minha aceleração, o que acontece com a minha massa para manter a mesma força de 8? O que acontece com essa minha massa? Ela reduz. Por exemplo, se eu dobro a minha aceleração, se eu dobrar a minha aceleração para 8, a minha massa, obrigatoriamente, para manter a mesma força resultante aqui, a minha massa ela tem que reduzir para 1. Vocês entenderam essa parada? Ou seja, quando você vê uma multiplicação, uma coisa multiplicando outra, sempre vai ser uma relação inversa. Sempre vai ser inversamente proporcional. Fez sentido isso para você, gente? Fez sentido? Maravilha. Vamos lá.
Basicamente é isso que vocês têm que saber. Tudo de razão e proporção. Mais ou menos, Juliana? Então, olha só. Toda vez que você vê uma multiplicação entre dois elementos e igualando a outro, esses dois elementos aqui vão ser sempre inversamente proporcionais. E, ao mesmo tempo, eles vão ser diretamente proporcionais com o que está se igualando. Então, por exemplo, o K ele sempre vai ser diretamente proporcional a A. O B também vai ser diretamente proporcional a A. Mas entre o K e o B, eles vão ser inversamente proporcionais entre si. Tá bom? Ah, professor, isso é uma coisa que eu dependo muito para ter um conceito A, para eu ter uma boa quantidade de acertos no vestibular da UERJ em matemática? Não, não mesmo, sendo bem sincero, tá, gente? Mas é interessante vocês entenderem isso. Vai facilitar. Isso aqui é só um facilitador de fazer algumas questões. Tá bom? Vamos lá, gente. Agora, como que eu calculo inversamente proporcional? Ó, olha aqui, gente. Por que que essas razões aqui são inversamente proporcionais? Repara, tá vendo essa divisão aqui? Não é mais uma multiplicação, é divisão. É muito simples, gente. Presta atenção aqui. Esse B aqui, ele tá dividindo, então ele é um divisor. Isso aqui para mim é o mais fácil de vocês entenderem. Pensa o seguinte, aqui esse K aqui, ele vale 10. Numericamente é sempre mais interessante vocês entenderem. Ele vale 10. E se esse B for 2? Se o K é 10, o B é 2, o A vai ser 5. Maravilha. Vocês entenderam isso? Agora, se eu aumento esse meu divisor, o que que acontece com esse meu A? Se eu aumentar o B, ó, se eu aumentar esse B aqui, gente, se eu aumento o B, eu vou estar dividindo mais. Por exemplo, eu tenho 10 biscoitos para 2 pessoas. Então vai ser 5 biscoitos para cada pessoa. Agora, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu vou ter menos biscoito para cada um. Perfeito? Então, esse aqui é mais fácil você entender. Quanto mais você divide, menor vai ser o número, menor vai ser o resultado. E outra coisa interessante também, ó, enquanto a relação entre o B e o A aqui são inversamente proporcionais, o K e o A são diretamente proporcionais. E o K e o B também são diretamente proporcionais. Vamos devagarzinho aqui. Vamos entender e colocar número em tudo, tá, gente? Para vocês entenderem. Olha só. O A e o B são inversamente proporcionais. Todo mundo entendeu. Se eu diminuo o B, eu aumento o A. Ó. Então, ó, se aqui é 10, aqui é 2, aqui vai ser 5. Agora, se eu diminuo o B para 1, então 10 por 1 vai ser 10 aqui. Ou seja, eu diminui o B, aumentei o meu A. Maravilha. Agora, vamos entender as relações do K e do A. Gente, também é muito simples. Se eu aumento o valor de K, obrigatoriamente o valor de A vai aumentar também. Então, por exemplo, ó, bora fixar aqui o B em 2. B sempre vai ser 2. A gente só vai mudar K e o A. Inicialmente aqui é 10. Então, 10 sobre 2, 5. Mudei. Vou manter fixo o B. Agora eu vou aumentar o valor de K. Vou aumentar o K para 20. Agora, 20 sobre 2 vai ser o quê? 10, aumentou. Ou seja, A e K são diretamente proporcionais. Perfeito? Maravilha. Agora, qual é a relação entre o K e o B? Qual vai ser a relação entre o K e o B? Vamos colocar números de novo para vocês entenderem. Ó. 10, 2 e aqui vai ser 5. 10 por 2, 5. Agora, o 5, gente, não pode mudar. A gente vai fixar ele. Qual vai ser a relação do K e do B? Vamos lá? Se eu dobrar o K, agora são 20. Para eu ter o mesmo valor de 5, o que, que tem que acontecer com o meu B? Eu preciso dobrar também. Ou seja, se eu aumento o valor de K, obrigatoriamente eu tenho que aumentar o valor de B. Perfeito?
Então, se eu duplicar em cima, obrigatoriamente eu tenho que duplicar embaixo para ter o mesmo valor. Ou seja, K e B são diretamente proporcionais. Todo mundo entendeu isso, gente? Tudo por quê? Porque eu tenho que manter o valor de 5. Fez sentido isso para vocês? Como é que foi isso? Agora é o seguinte, gente. É uma questão que inicialmente você não encontra dificuldade. Só que o que você pode encontrar é dificuldade em interpretação na hora da questão, tá bom? Tem questões que são ridículas de fáceis, mas tem questões que você não vai entender bolhufas, tá bom? Vamos lá. Bora fazer algumas questões aqui. Já separei aqui algumas para a gente fazer. As primeiras questões aqui são de razão, tá, gente? Então, olha só. E mesmo assim, vocês têm que ter cuidado. Às vezes vocês olham uma questão curtinha, e geralmente as questões da UERJ são todas muito curtinhas, são questões rápidas, é aquele tipo de questão que se você sabe, sabe, não sabe, não sabe, perfeito? Mas vamos lá. Olha só. Um terreno de 250 metros quadrados possui uma casa com 100 metros quadrados. Ó, qual a razão entre a área construída e a área livre? Vamos por partes. Bora colocar aqui todos os dados que a gente tem. Primeiro, que é uma razão, ou seja, uma divisão. Então, que é uma divisão entre a área construída, ou seja, vai estar em cima da minha fração, e a área livre, vai estar embaixo dessa fração. Então, a área construída, a gente já tem o valor. 100 metros quadrados, que é a área onde está a casa. Então, você sabe que a razão R vai ser 100, porque é a área construída, sobre a área livre. Só que o que é a área livre aqui, gente? A área livre é o quê? É a área total do terreno menos a área da construção. Entenderam isso? Então, a área livre é a área total menos a área que está construída. Então, gente, qual é o total? 250. O que foi construído? 100. Então, o total de área livre é 150. Pronto. Então, essa razão é esse valor que quer. O que a gente vai fazer? Né? Como vocês adoram fazer isso, cortar zerinho. E vai ficar 10 por 15. Você pode continuar simplificando. Se simplifica por 5, em cima e embaixo. Então, ó, divide por 5, divide por 5. E o que você vai ter aqui? 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. 2 terços, letra B. Gente, alguma dificuldade com isso? Bem tranquilo, certo? Vamos para a próxima. Ó, a razão entre a largura e o comprimento de um terreno retangular é de 3 para 5, sendo a largura desse terreno igual a 45 metros. Então, olha só, a razão entre a largura e o comprimento é de 3 para 5. Isso é uma proporção, beleza? Foi dada uma proporção para vocês aqui. Sendo a largura desse terreno igual a 45, conclui-se que seu comprimento em metros corresponde a... Ó, gente, você já tem uma proporção. E o que a gente faz com proporções? É idêntico à química isso aqui. Quando você vai fazer um cálculo estequiométrico, eu sei que vocês não gostam disso, mas quando vocês forem fazer um cálculo estequiométrico, uma das coisas que vocês têm que saber é a proporção molar entre a substância que foi dada e a substância que foi pedida na questão. Então, presta atenção. Se é 3 para 5, você vai fazer uma simples regra de 3. Você sabe que a relação de largura e comprimento, 3 para 5. Então, ó, 3 de largura está para 5 de comprimento. Mas eu tenho quanto de largura? Eu tenho 45 metros de largura. 45 metros de largura.
Então, qual vai ser o meu comprimento? Perfeito? E agora é só fazer essa simples regra de 3. Então, gente, como é que vai ficar esse cálculo aí? Ó? 3 e 45 são múltiplos, perfeito? E você vai... Tem algumas formas que você pode fazer aqui, tá, gente? Quando você encara uma regra de 3, você pode tanto simplificar os dois elementos que estão na mesma linha ou na mesma coluna, nunca na diagonal, tá bom, gente? 3 por 15 é quanto? Dá para simplificar. 3 por 15, ó. 3 por 45 é quanto? Gente, é só lembrar que 45 é a mesma coisa que 30 mais 15. Então, se eu simplifico 45 por 3, é a mesma coisa que eu simplificar 30 por 3 e 15 por 3. Então, 45 por 3 é a mesma coisa que isso, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que ajuda muito a fazer questão. Então, ó, 30 por 3 é 10, 15 por 3 é 5. Beleza? Então, aqui, ó, simplificando em cima e embaixo por 3, em cima vai 1, embaixo vai 15. Todo mundo entendeu isso? Isso, gente, você vai dividir contas, dividir por 3, dividir por 5, que são a maioria das vezes você consegue fazer isso com tranquilidade, tá bom? Então, ó, no final ficou o quê? A regra de 3, gente, a gente sempre multiplica as diagonais e iguala entre elas. Você iguala elas. Então, ó, vai ficar 5 vezes 15, 5 vezes 15 é igual a x vezes 1, que é x. Ou seja, x vai ser igual 50 mais 25, 75. Beleza? Letra C. Tranquilo isso, gente? Bem devagarzinho. Bom, vamos para a próxima. Essa próxima aqui já pode causar um pouquinho de confusão na cabecinha de vocês. Eu quero passar para vocês uma regrinha, tá bom? Ó, eu quero dividir o número 160 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. Então, vamos lá. Eu tenho um total de 160, não importa o que. Geralmente, essa aqui é uma questão, por exemplo, uma família tem uma tem uma fazenda de 160, sei lá, hectares, não faço ideia, isso deve ser muita coisa, né? Mas vou fingir que é 160 hectares, não uma fazenda muito grande. E tem 3 filhos e quer dividir essas terras para esses 3 filhos nas proporções de 2, 3 e 5. Beleza. Aí quanto vai ser para cada um? Ou qual vai ser para o filho B, para o filho C, ou para o filho 3, para o filho 1? Essas questões geralmente fazem assim, tá bom? O que eu recomendo para vocês? Quando for questões de diretamente proporcionais, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os números que pede para você dividir diretamente proporcionais a ele e somar. Então, ó, 2 com 3, 5 mais 5, 10. Isso aqui, gente, é o seguinte, para que vai servir isso? Para você descobrir quantos de partes vai ser para cada um. Por quê? O que significa ser 2, 3 e 5? Significa que para uma pessoa, por exemplo, vamos fingir que são pessoas, tá? Ó, que essa pessoa 1, ela vai ter 2 partes do total de partes. Essa terceira pessoa, essa segunda pessoa, ela vai ter 3 partes do total de partes, e essa outra aqui vai ter 5 partes do total de partes. Então, o desafio aqui é você encontrar quanto equivale uma parte. Porque se você encontra o valor de uma parte, é só você fazer o quê? Você duplicar para a primeira pessoa, triplicar para a segunda pessoa e quintuplicar para a terceira pessoa. Beleza? Então é por isso que, como que a gente descobre quanto equivale uma parte? A gente entende que 160 equivale ao total de todas as partes. E o total de partes aqui são 10.
são 10. Beleza? Ou você faz uma regra de 3, que pode ser também, por exemplo, se 160 são 10, para o primeiro aqui, quanto vai ser? Então, ó, x, se 160 para 10, quanto vai ser para duas partes? Ou quanto vai ser para três partes? Ou quanto vai ser para cinco partes? Você pode fazer assim também. Ou você entende quanto que equivale cada parte. Então, você sabe que 160 são 10, então uma vai ser quanto? 16. Entenderam? Você pode fazer essa razão. Opa, então uma parte vai ser quanto? Uma parte vai ser 16. Por quê? Porque eu vou pegar o total e dividir pela quantidade de partes. Então, uma parte são 16. Então, significa o quê? Se uma parte é 16, então duas partes vão ser quanto? 32. Três partes vão ser quanto? 48. Cinco partes vão ser quanto? 80. Vocês entenderam isso, gente? Então, duas partes vai ser 32, 48 e aqui 80. Então, você pode tanto fazer dessa maneira, de você relacionar uma regra, fazer uma regra de 3, pegar o total e relacionar o total de partes e descobrir quanto vai ter de cada parte, ou você descobre quanto equivale a uma parte e depois você multiplica pelos números proporcionais. Tá bem? Então, ó, fica muito fácil fazer a questão. Então, 32, 48, 80, letra C. Vamos seguir. E quando for inversamente proporcional, que é o assunto mais raro? Se eu não me engano, gente, em toda essa história do exame de qualificação da UERJ, eu só encontrei duas questões em 15 anos, né, analisando 15 anos, duas questões de inversamente proporcionais. É aquela coisa, gente, eu não vou falar que não vai ser cobrado para vocês, que eu estarei mentindo, mas a probabilidade é pequena, vocês concordam comigo? Comparado aos diretamente proporcionais que ocorrem, cara, inversamente proporcional é quase nunca, tá bem? E lembrando que cada ano são duas provas. Então, são 15 anos, são 30 provas, tá bem? Vamos lá. Mas mesmo assim, como que você faria esse tipo de questão? Ó, eu quero dividir 45 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 5. Então, o que você vai fazer? Você vai descobrir o valor de R, beleza? Como assim? Você vai simplesmente pegar R. Isso aqui é só para fazer, é só fazer, gente, é só um mecanismo, tá? Vocês podem decorar esse mecanismo. Você vai chamar uma constante R e vai botar exatamente, vai dividir pela quantidade de partes proporcionais, inversamente proporcionais. Então vai ficar R sobre 3 mais R sobre 4 mais R sobre 6. De onde são esses 4, 3, 4, 6? Daqui, ó. Inversamente proporcionais. E inversamente por quê? E por que uma fração? Porque inversamente, tá bom? E tudo isso tem que ser igual a 45, que é o total de partes. O maior desafio disso aqui, gente, é você fazer um MMC entre todo mundo aqui. Como é que eu faço MMC? Tem forma de fazer MMC, tá, gente? Mas eu prefiro só fazer olhando para um lado e não olhando para tudo, tá? Como assim? Ó, qual é o número que consegue ser dividido por 3, 4 e 6? 24, concorda? Porque quem é dividido por 6 é dividido por 3 também. Então, 24 aqui é o número que todo mundo consegue dividir. Então, ó, 24 por 3, opa, 24 por 3 vai ser 8, 24 por 4 vai ser 6 e 24 por 6 vai ser 4. Então, o que que ficou aqui? Vai ficar 8R mais 6R mais 4R dividido por 24, igual a 45. Vamos lá. Continuando. Bora somar esses R todo aí.
Então, 8R mais C vai dar 18R. Então, 18R vai ser igual a 24 vezes 45. Repara, gente, que é difícil eu sair multiplicando. Sempre recomendo isso para vocês. Não sejam taradinhos do cálculo, tá? Vocês conseguem enxergar algum múltiplo aí, gente, que dê para simplificar? Quem consegue enxergar algum múltiplo aí? Entre esses três números, 18, 24 e 45, existe algum múltiplo? Dezoito e 24? Bora começar então com essa primeira sugestão? Sem fazer, ó. 18 e 24, então. A gente vai simplificar por quanto? O 18 e o 24. Pode ser por 2, pode ser por 3, pode ser por 6. Perfeito. Quanto maior, melhor, né? Mas a gente consegue cortar. Então, por 6. Por 6 aqui vai ser 3. E aqui vai ser 4. Agora vamos analisar o número 3, o número 4 e o número 45. Tem algum múltiplo aí que dê para simplificar? Entre o 3, o 4 e o 45. O 3 com quem? A gente vai simplificar quem? Perfeito, o 3 com 45, ó. E eu vou dividir por quanto? Por 3, né? Óbvio. Então, ó, vou simplificar o 3, vou simplificar o 45. Então, 3 por 3, 3 por 3, 1, e 45 por 3, a gente já fez isso, né? 45 por 3, 15. Gente, isso aqui é um método totalmente preguiçoso, tá? Então, ó, ficou 1 vezes R, R, é igual a 4 vezes 15, 60. Tá vendo, gente? Porque às vezes você fica tão tarado no cálculo que você vai fazer o quê? Você vai multiplicar o 24 vezes 45 e depois querer dividir isso por 18. Meu amigo, minha amiga, loucura. Loucuraça. Loucuraça fazer isso. Vamos lá. Gente, achamos que o R é 60. Agora é só descobrir quanto que é inversamente proporcional a cada um. Se o R é 60, gente, R sobre 3 é quanto? R sobre 4 é quanto? R sobre 6 é quanto? Perfeito? Então, ó, bora primeiro. Inversamente proporcional a 3. Então, vou chamar aqui de 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, qual vai ser o valor de 1? Vamos botar aqui a parte de 1. P1 vai ser 60 dividido por 3, que é 20. Quanto vai ser, vou botar aqui em cima, ó. Quanto vai ser a parte de 4? Vai ser 60 dividido por 4, que é 15. E qual vai ser a parte de 6? Vai ser 60 dividido por 6, que é 10. Então, inversamente proporcional vai ser 20, 15, 10. Gabarito letra B. Doideira, hein, Marcos? Cara, evitem sempre. Gente, a prova da UERJ é uma prova proporcional. Tudo você pode cortar, cara. Tudo você pode cortar. Você só não vai cortar, você só não vai simplificar, não ter essa maldade de olhar os números durante o cálculo e querer, sabe, sair navalhando tudo em questões que envolvem aproximadamente. Cara, se você leu aproximadamente, chora. Você não vai conseguir cortar, mas eu vou ensinar para vocês aqui uma outra técnica para vocês economizarem energia e tempo de vocês durante a prova, tá? Boa noite, professor. Cheguei um pouquinho atrasado. Com que frequência cai essa matéria nas provas da UERJ? Todas as provas. Não o inversamente proporcional, ó. Ele é raro, tá bom? Isso aqui é raro. Mas o tema, esse tema aqui da aula de hoje, que é razão e proporção em todas as provas. Tá bom, Iago? Porque a prova da UERJ ela é proporcional, então tem que cair isso aqui. Beleza? Bora ver outra questão aqui. Ó, essa questão aqui, gente, você pode tanto fazer de cabeça pela lógica,
Ou você pode fazer o cálculo. Eu quero fazer de lógica aqui com vocês para saber se vocês estão afiados nessa parada. Olha só. 2 torneiras enchem um tanque em 12 horas. Presta atenção. Lembra a ideia lá dos pedreiros que eu falei para vocês? Ó, 2 torneiras enchem um tanque em 12 horas. Quantas torneiras são necessárias para encher o mesmo tanque em 6 horas? Entenderam, gente? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a relação entre a torneira, a quantidade de torneira e o tempo. É diretamente ou inversamente proporcional? Fala para mim. A relação entre torneira e o tempo é diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente. Por quê? Quanto mais torneiras enchendo esse tanque, menor vai ser o tempo. Perfeito. Todo mundo entendeu isso? Põe joinha para mim. Eu vou responder as perguntas aqui. Tá bom, gente? Perfeito. Então é inversamente proporcional, gente. Ó, agora eu quero que você pense o seguinte. Pensa nas proporções. Aconteceu o que com o tempo? Aumentou ou diminuiu nessa questão? Diminuiu. O quanto diminuiu? Diminuiu a metade? Um terço? Um quinto? Reduziu a metade, certo? Então, para respeitar a proporcionalidade, a quantidade de torneiras tem que ser o quê? O dobro. Boa, Aline. Perfeito. Então, ó, se eu quero que seja na metade do tempo, eu tenho que dobrar a quantidade de torneiras. Porque é uma relação inversamente proporcional. Então, sem fazer cálculo nenhum, a gente vai chegar aqui e marcar letra A. Entenderam isso, gente? Essas coisinhas é bom estar na cabecinha de vocês já, tá? Para economizar tempo mesmo de prova. Imagina ter que ficar fazendo cálculo para tudo. Não precisa, tá bom? Vamos lá. Marcos, prof, você acha, pela sua experiência, que o exame discursivo será no dia 1º ou dia 8 do 12? Eu estou torcendo que seja no dia 8 do 12. Marcos, eu tenho que falar uma coisa que aconteceu que é atípico, tá? A UERJ sempre, em toda a sua história, sempre manteve os exames, os seus exames, né, as suas provas, sempre nos primeiros domingos dos meses de julho, setembro e dezembro. Sempre. Perdão, de julho, não, junho. Junho, setembro e dezembro. Por quê? É sempre uma relação de janeiro até junho, 6 meses. De junho a setembro, 3 meses. E de setembro até dezembro, 3 meses. Então, ela gosta desse salto de 3 em 3 meses. Perfeito? Ela sempre respeitou isso. Ou de 6 em 6 meses. Por exemplo, quem pega o conceituar em junho, ou seja, tem 6 meses para ter o conceituar, mais 6 meses para o exame discursivo. Então, ela é muito padronizada. O que aconteceu esse ano foi que ela começou a colocar as suas provas no seu segundo domingo. Então não foi mais o primeiro domingo de junho, foi o segundo domingo. Agora vai ser o segundo domingo também de setembro. Então, analisando esse padrão, provavelmente, eu não vou bater martelo enquanto não sair no edital, claro, mas fazendo essa análise, provavelmente vai ser um segundo domingo de dezembro, tomara. Tomara, porque eu tenho casamento para ir. Já que eu sempre faço a prova, né? Eu fiquei pensando, ou vou no casamento do meu primo, ou vou fazer a prova da UERJ. Difícil. Uma escolha difícil. Ah, perfeito, Marcos. Vamos ver aqui. Outra dúvida foi o quê? Próximas questões no grupo? Essas questões aqui exclusivamente não, tá bom, Aline? Esse material aqui é das turmas HD nossa, mas eu estou pensando, gente, em elaborar aqui um produto para vocês adquirirem todas essas questões. Isso é interessante para vocês, isso? Vocês terem acesso ao material? Porque tem nossos cursos, tem alguns outros recursos também, mas eu estou pensando em começar a liberar esses recursos individualmente, porque geralmente a gente vende só em pacotes aqui, né? Por exemplo, pacote discursivas HD,
discursivas pró, entendeu? Então, talvez, eu acho que ajuda mais para vocês se eu isolar, né? Cada recurso que a gente oferece aqui, né? Mas tá bem, então, vou pensar nisso. Deixa eu ver aqui. Prof, você acha que... Ah, tá, já vi isso, perdão. Professor, o senhor recomendaria para perder o medo das questões de matemática? Cara, assiste enésimas vezes, várias vezes, todos os eventos que envolvem matemática que ocorrem às sextas-feiras. Assiste muitas vezes, até isso adentrar na sua cabecinha. Por quê? Na sexta-feira, gente, eu abro os mantras para vocês. O que são os mantras? Os mantras, eles são recursos audiovisuais, são aulas que eu ensino todas as estratégias de prova em 12 anos que eu tive de experiência com a prova. Por exemplo, eu tiro conceituar todo ano, gente. Vocês podem procurar meu nome. Meu nome é Anderson Mendes Correia. Tem o I, tá? Correia, a vida inteira falando isso. Correia. Vocês vão ver que todos os anos de prova tem conceito A. Isso sem estudar, galera. Isso só com conhecimento que eu tenho e maturidade que eu tenho de prova. Entende? Agora perguntar, professor, me dá uma aula de equação de segundo grau. Não sei. Mas eu acerto questões de equação de segundo grau quando cai no vestibular. Por quê? Quando você entende o mantra, você entende como que funciona a prova, cara, você consegue fazer a prova inteira, gabaritar matemática tranquilo. Não vou falar que é tranquilo não, que não tem tanto tempo para vocês absorverem tanto. Mas eu recomendo muito. Tá bom, Sol? Vamos lá. Aline, você acha que vale a pena assinar o curso agora para o segundo aqui ou melhor para a discursiva? Aline, eu vou liberar para vocês os mantras, tá? Em breve vai ser liberado só mantra para vocês, tá? Em alguns outros bônus também que vocês podem ter, tá bom? Que é aplicação de mantra, exercício, com um valor que vai ser historicamente um recorde histórico, tá? Vai ser um recorde para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então fica atento ao grupo que eu vou liberar isso para vocês terem acesso e mandar super bem nesse exame de qualificação, tá bom? Prof, como resolver as questões que podem dividir um valor de forma inversamente proporcional à idade das pessoas? Mesmo esquema, Paola. Mesmo esquema. Igualzinho isso aqui, ó. Quando fala inversamente proporcional, é isso aqui. Mesmo que seja idade, não importa. Por exemplo, eu tenho uma fortuna de 5 milhões de dólares, amém? Uma fortuna de 5 milhões de dólares, e eu quero dividir proporcionalmente a idade dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Você vai fazer a mesma coisa. R igual à idade de um, mais R igual sobre a idade do outro, mais R sobre a idade do outro, igual ao valor da fortuna, que é 5 milhões. Entendeu? Aí você vai descobrir o valor de um R e depois você fazer essa divisão. Aí R dividido por 3, se tiver 3 anos, R dividido por 4, se tiver 4 anos, R dividido por 6, se for 6 anos. Entendeu, Paola? Maravilha. Ana Paula, você vai postar as aulas de sexta no YouTube ainda hoje? Sim, Ana Paula, vou postar hoje, tá bom? E recomendo vocês, assim, maratonarem essas aulas, tá? Vale a pena. Isso é mais importante do que a aula de conteúdo, sendo bem sincero, tá, gente? Isso aqui é importante, mas resolução de prova, eu dou tanta dica para vocês, tanta dica que, porra, vale muito a pena. De verdade. Tá bom? Vamos lá. Bora fazer algumas questõezinhas. Gente, como eu falei para vocês, a UERJ ela tanto vai trazer para vocês umas questões que são boçais, desculpa o termo, mas realmente é uma questão boçal, essa questão número 1 aqui, ou ela vai trazer uma questão que ela é um pouco mais complicada, algo que vai te dar um pouco mais de trabalho, mas nunca vai ser absurdamente difícil. E se for absurdamente difícil, você erra. Professor, mas eu não quero errar. Porra, dane-se. Erra, pô. Desapega. Tem questão que você tem que desapegar. Até porque a proposta da UERJ, tanto no primeiro exame de qualificação quanto no segundo, perdão, quanto na primeira fase quanto na segunda fase, a proposta não é você gabaritar. No dia que você entender finalmente isso, você vai conseguir ser aprovado, independente do curso. Por exemplo, pela lógica da UERJ, você pode zerar matemática. A lógica é essa, você pode zerar. Por quê, professor? Porque para você ter o conceito A, você tem que acertar 43 questões ou mais. Ou seja, numa prova de 60 questões, você pode errar 17 questões.
Quando a gente olha para a matemática, que é um grande desafio de vocês, que eu acredito que não deva ser, ainda mais assistindo esses nossos encontros aqui, é o quê? Pô, entendi como que é a matemática, mas se eu errar tudo, a UERJ me dá essa possibilidade. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Até porque você tem que garantir nas outras. Porque, gente, quando a gente pensa na quantidade de questões de matemática isolada, só matemática na prova, são 8 questões. Cara, dentro de um universo de 17 questões que você pode errar, cara, tá longe. Tá longe. Ainda tem outras questões, outras 9 questões que você pode errar em outras áreas. Entende? Ah, professor, então eu vou escolher física também para errar, que são 5 questões. Não, cara, física tá cada vez mais fácil no exame de qualificação. Se você não sabe porcaria nenhuma de física, você consegue mandar bem em física. Como que você vai ver isso? Cara, assiste as aulas de sexta-feira. Tá bem? Então, olha só. Entenda isso. E mesma coisa é o exame discursivo. Até se o seu curso ele é extremamente difícil. Quem, por exemplo, medicina. Alguém aqui é de medicina? Tem algum mediciner aqui? Marcos. Ó, Paola tá aqui. Ah, pensei que você não ia falar, Paola. Bianca. Ah, tá. Ia tomar chamada. Então, gente, para vocês terem ideia, sabe quais são as notas de uma pessoa que foi aprovada em medicina na segunda fase? Exame discursivo. Estava analisando hoje em uma mentoria. Cara, a média da galera que foi aprovada, tá? A média. Biologia, a galera tava com 15. Ah, do nada ficou fino. A galera tava com 15 pontos de 20. Química, a média tava 14 de 20. E redação, pasmem, redação, a média tava de 14 pontos de 20. É claro, gente, existe uma variação. Por exemplo, uma pessoa ficou com 15 em biologia, aí foi para 16 em química e ficou com 14 na redação. Foi aprovada. Aí uma pessoa ficou com 16 na redação, ficou com 14 em química e 15 em biologia. Foi aprovada. Entendeu, gente? Não é que essas notas aqui, exatamente essas notas aqui, é uma nota de uma aprovação, mas a média ficou essa. Entenderam? Até eu estava falando na mentoria hoje, com a menina, na mentoria, aluna. Falei, olha só, onde que você ela tem uma dificuldade muito grande em química. E eu falei para ela o seguinte: olha, presta atenção, você consegue ter 18 pontos onde? Onde você consegue ter. Isso vale para todos os cursos. Então presta atenção. Onde que é mais fácil para você ter 18 pontos? Em redação ou em química? Por que redação e química? Porque em medicina, biologia é peso 2. É a única que se difere. Mas pensando numericamente, química e redação é a mesma merda. As duas são 20 pontos. Então, onde que é mais fácil você ter uma boa pontuação? Analisando o seu cenário, que você tem muita dificuldade em química, e você escreve bem, é redação. Então, se você tem 18, por exemplo, em redação, que é uma nota muito boa, vai te compensar em química. Em 4 pontos, por exemplo, se você tira 10 em química, você está na média de aprovação. Sabe o que é 10 em química, gente? É 50% da prova. Você já viu alguém passar em medicina com 50% da prova? Surreal. Entenderam isso? Então, são essas coisinhas que é interessante você saber. E outra coisa, vamos colocar para cima essas notas? Para cima, que eu vou dar certeza para vocês de aprovação. Qual é a certeza de aprovação? Enfermagem está mais fácil ainda, Juliana. Enfermagem, as notas são muito inferiores. Muito inferiores. Assim, despenca de inferioridade. É, olha só, presta atenção que eu vou falar aqui agora, tá? Isso para todos. Entendo essa relação entre as duas provas de química e redação, ou a galera de outras áreas, tipo direito, história e redação, beleza? Analisem isso aqui.
Vê o que é mais válido, onde você vai depositar mais energia de acordo com a sua dificuldade, tá bom? Gente, enfermagem, odonto, vê isso. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo e vou mandar no YouTube como você definir suas notas. Pode ser de acordo com a sua dificuldade, mas eu quero que vocês entendam isso. Eu vou liberar esse vídeo para vocês, tá? Na verdade, eu vou gravar um vídeo para vocês. Acho que vai ser mais interessante. Tá bom? Combinado? Vou gravar um vídeo para vocês, para ensinar vocês a fazerem isso, essas métricas, que eu faço geralmente com os alunos dentro da mentoria. Então, olha só, entenda uma coisa. Tá vendo que a média é 15, 14, 14? Turma, mesmo concurso, porra, sinistro de concorrência, essa pessoa aqui, com 15, ela gabaritou a prova? Não, ela não gabaritou. Gente, ela ficou com 3/4. Olha a nossa proporção aqui na nossa aula de hoje. 3/4 da prova. E mesmo assim ela conseguiu a aprovação dela. Então, por exemplo, existem alguns conteúdos, gente, que vocês perdem muito tempo estudando. Por exemplo, cara, eu vou falar para vocês que genética cai todo ano em biologia. Todo ano ela cai. É uma questão da prova. Às vezes você está investindo 1, 2, 3, uma semana inteira estudando isso. E não tá entrando na sua cabeça de jeito nenhum. Isso não entra, você não consegue analisar um heredograma, você não consegue entender as proporções genotípicas. Isso não tá indo para sua cabeça, isso está te frustrando muito nos seus estudos. Isso eu falo para você que, cara, e se você colocar isso como estudo secundário, já que tá te dando tanta dor de cabeça? Deixa como estudo secundário. Foca em outras áreas que você tem maior chance de assimilação de um conteúdo. Isso estou falando de biologia, mas serve para todas as áreas. Entendam isso. Às vezes é muito mais interessante você focar em outras áreas que você tem maior potencial de acerto. Igualzinho exame de qualificação. Você foca em áreas que têm maior potencial de acerto. E essas que estão te machucando, te perturbando, você põe como estudo secundário. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Perfeito. Vamos seguir, gente. Então, ó, a UERJ ela vai trazer questões um nível muito facinho. Muito facinho são essas questões que você não pode errar. Mesmo você tem uma grande. Você está assistindo às aulas de sexta-feira, você está dentro do curso de mantras da aprovação, você assistiu todos os 20 mantras que existem, você entendeu como é que eles funcionam, como que você vai aplicar ele mesmo não sabendo nenhum conteúdo, mas mesmo assim você ainda tem muita resistência, muito trauma com matemática. Entenda. Entenda. Você consegue, pelo menos, fazer 3 questões de 8. E se você tem muita dificuldade, cara, entenda isso. Deixa o traumazinho um pouquinho de lado e entenda. A sua meta é acertar 3, pelo menos, e tá tudo bem. Você que não sabe nada de matemática, põe meta. Estabeleça uma meta, gente, em todas as áreas. Humanas, cara, humanas é ridículo. Desculpa quem tem dificuldade com humanos, mas humanas é muito fácil. Então, ainda mais para quem pega mantra. Cara, olhou a questão, já marcou. Olhou a questão, marcou. Teve uma sexta-feira que eu passei um dos mantras, que a gente pegou a prova desse primeiro exame de qualificação, desse ano 2025. E, cara, eu só mostrei as alternativas da questão. E a galera falava, questão tal, alternativa, só olhando as alternativas. De 14 questões, a gente fez umas 7 ou 8 questões. Só olhando a alternativa, marcando e acertando. Vocês entenderam a importância de vocês estarem presentes nessas aulas? Para vocês não perderem a última oportunidade que vocês têm em 2024. Para não ter que mais precisar disso ano que vem. Perfeito? Então, ó, vocês precisam desbloquear o conceito A, gente. Foquem nisso, desbloquear o seu conceito A em 2024. Tá bem? Os mantras não ficam salvos, tá? É um produto nosso.
tá bem? Só que às sextas-feiras eu acabo passando um ou outro, tá bom? Mas vamos lá, gente. Ó, olha essa questão aqui, como que é fácil. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai. Então, ó, vamos lá. Razão entre a filha e pai. Então, quer saber que o R é igual a filha, a idade da filha, sobre a idade do pai. Gente, em 2024, qual vai ser a razão? Olha que questão fácil. Gente, de 2014 para 2024, passaram-se quantos anos? 10 anos. Então, depois de 10 anos, a filha vai ter quanto? 30. Ó, a razão, então, vai ser a filha com 30 e o pai com 60. E 30 sobre 60 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Olha que questão tosca. Desculpa, né? Esculachar tanta questão assim. Mas vocês concordam comigo que é muito fácil? É que nem a gente estava fazendo as questões lá em cima, vocês falam, ah, professor, essa questão não é de vestibular. Ah, essa questão é muito fácil. Mas é esse tipo de questão aqui, gente, que infelizmente eu já conheci muita gente que errou isso aqui na hora da prova por nervosismo, por achar que a questão não estava fácil demais, que não era isso, que ou ficou afobado e não entendeu direito, que era 20 anos da filha, dividiu 30 por 50, esqueceu de adicionar 10 anos na idade do pai também. É como se o pai congelasse no tempo, né? Então, o nervosismo ele causa muito isso em vocês se embolam todo, mas, cara, entenda que a UERJ, a proposta, não tem pegadinha. Ah, essa aqui tem pegadinha. Alguém já ouviu falar, algum professor falar que tem pegadinha na questão? Ó, cuidado, hein, essa questão aqui, ó, tem pegadinha, hein? Cara, se falar que a questão da UERJ tem pegadinha, cara, não é. Não é. A UERJ é muito clara, ela deixa muito definido o que ela quer, beleza? Então não existe pegadinha aqui. Perfeito, gente? Vamos lá. Questão 7. Essa questão 7 é interessante. Lembra que eu falei para vocês sobre o aproximadamente, que vai dar um trabalho para vocês? Aproximadamente sempre dá um trabalhinho para vocês, então eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica. Vamos lá. Ó, observe o gráfico, o número de médicos ativos registrado no Conselho Federal de Medicina, lá embaixo. O CFMM, né, que é o Conselho Federal de Medicina. E o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde, SUS, para cada 1.000 habitantes, nas 5 regiões do Brasil. Então, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Nesse nosso gráfico aí. Ó, o SUS oferece um médico para cada X habitantes. Na região norte, o valor de X é aproximadamente. Gente, vamos lá. Ele está falando do SUS, beleza? A questão está falando do SUS. Então, a gente só vai analisar o SUS. E o SUS aonde? Na região norte. Eita, na região norte. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha. Então, na região norte, é essa regiãozinha aqui, e o SUS é o azulzinho. Então, ó, na região norte, o que que tem? Ó, 0,66 médicos a cada 1.000 habitantes. Todo mundo entendeu isso, gente? Ó, é o que foi dito aqui, ó. Olha a proporção. 0,66. Existe 0,66? Não, não existe, tá, gente? É só uma relação para cada 1.000 habitantes. Então, qual é a proporção que a gente tem? Ó, vou botar aqui no cantinho. A gente tem 0,66 médicos a cada 1.000 habitantes. Essa é a proporção. Mas o que que a questão quer? Ela quer saber um médico são quantos habitantes. Entenderam isso? Ela quer saber o valor de um médico, quantos habitantes para um médico. A gente sabe que a cada 1.000 é 0,66. Mas quantos habitantes são para um médico? Todo mundo conseguiu interpretar essa questão, gente? Põe um joinha para mim, para saber se vocês estão entendendo mesmo.
Perfeito. Ele chama de x ainda, a questão chama de x. Beleza. Gente, vocês estão vendo que vai dar ruim, não vai? Esse cálculo vai ser esquisito, não vai? Oi, Paola, pode falar. Você pode explicar de novo? Posso. Ó, primeiro vamos entender o gráfico. No gráfico é o seguinte: tem os médicos registrados no CRF e tem médicos registrados no SUS, em cada região. Os registrados no conselho é essa barra rosa e o registrado no SUS é essa barra verde, verde água. Entendeu isso até agora? Sim? Ótimo. Vamos devagarzinho. Agora, esses númerozinhos aí, tá vendo, ó? Lá em cima da barrinha, na região norte, 1,01. Aí na barrinha azul, 0,66. Aí embaixo, no nordeste, 1,23. Aí 0,83. É a relação da quantidade de médicos por 1.000 habitantes. Então, é a relação da quantidade de médicos a cada 1.000 habitantes. Aí eu te pergunto, por exemplo, tá vendo que tem um número quebrado? 0,66, por exemplo. Cara, ou seja, eu não tenho nem um médico para 1.000 habitantes. Entenderam? Ou seja, está tendo uma sobrecarga aí. Não tem nenhum médico para 1.000. Ou seja, tem menos médicos para 1.000 habitantes. Fez sentido isso? Já, por exemplo, no Centro-Oeste ou no Sudeste tem quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Perfeito? Então, a questão só está perguntando o seguinte: ele quer saber do SUS, então a gente vai olhar o dado do SUS e da região norte. E ela quer saber, um médico tá para quantos habitantes? Eu sei que a cada 1.000 habitantes tem 0,66 médicos, mas eu quero saber quantos habitantes tem, correspondem à quantidade de um médico. Conseguiu entender agora? Foi claro? Todos entenderam aqui também, gente? Ó, a análise gráfica é muito interessante, tá, gente? É importante. Vocês investirem um tempinho de vocês sentando e analisando o gráfico, tá? Vamos lá. Galera, isso aqui não tem jeito. Tá vendo que as linhas e colunas não dá para simplificar nada? Ah, professor, eu quero simplificar por 2, né? Aí fica 0,33 e 500. Cara, pô, complica muito não. Mas vamos lá, olha só. O que que a gente tem aqui nesse caso, tá, gente? Presta atenção. O que a gente tem nesse caso aqui? Porque a UERJ, ela quer o valor aproximado. A primeira coisa que você tem que observar, cara, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Presta muita atenção, muita atenção. Triplica a sua atenção nesse momento. Eu sei que você foi no banheiro, voltou, eu sei que você está bebendo água, está me levando para algum lugar. Me deixa quieto num canto e presta atenção em mim. Presta atenção em mim aqui agora. O que que você vai fazer? A primeira coisa é analisar os números das alternativas. Perfeito? O primeiro ponto é analisar os números das alternativas. Eles têm que ser sempre diferentes. Como assim? Para facilitar o seu cálculo. Aqui começou com 6, aqui 1, 0, aqui 1, 3 e aqui 1, 5. Perfeito? Pronto, já analisei. Então, o primeiro começa com 6, o outro com 1, 0, depois outro 1, 3 e outro 1, 5. Porque isso aqui vai ser uma sagacidadezinha para vocês, tá, gente? Então, olha só. Como que vai ficar esse cálculo aqui? Ó? Vai ficar x vezes 0,66 igual a 1 vezes 1.000. Então, por fim, para otimizar o espaço aqui, gente, que a gente não está com tanto espaço disponível, vai ficar, ó, que x vai ser igual a 1.000 dividido por 0,66. Perfeito, gente? Entenderam isso? Aqui você para o seu cálculo.
Toda vez que chegar um valor aproximado, gente, o valor aproximado sempre vai terminar em uma divisão. Porque vai dar trabalho para você. A questão já está falando isso. Quando ela falar aproximadamente, ou valor aproximado, cara, já sabe que vai dar trabalho. Então você vai parar na fração e você vai analisar. Gente, presta atenção. 0,66 é maior ou menor do que 1? Menor do que 1, certo? Você vai começar a comparar os números. E se o 0,66 fosse 1? Qual seria o resultado? 1000. Mas é um número igual a 1? Não, é um número menor do que 1. Gente, então, ó, bora pensar nessa razão aqui, ó. A gente acabou de fazer esse tipo de exercício. A razão. Se embaixo for um número menor do que 1, a razão vai ser maior ou menor? Se embaixo é um número menor do que 1, o valor dessa razão vai ser maior ou menor? Maior. Maior. Quanto menor for o divisor, maior vai ser o valor da divisão. Viajou, hein, Anne? É isso. É simples assim. Gente, agora a gente começa a fantasiar. E se fosse 1? 1 é um número maior do que 0,66, né? Se fosse 1, a razão seria quanto? 1000. Mas é 1, gente? Não, é menor que 1. Então o número vai ser maior do que 1000. Todo mundo pegou essa visão? Isso aqui é muito bom de vocês treinarem. Para não ter que ficar perdendo tempo fazendo um cálculo. Quem entendeu aqui, gente? Beleza. Vamos fingir, hipoteticamente. Sempre vocês vão pegar valores hipotéticos, tá? E o número mais hipotético é 1. Porque é um número inteiro mais próximo de 0,66. Faz sentido? É para facilitar o nosso cálculo. A gente vai usar números que facilitem nosso cálculo. E o número mais próximo, que mais facilita, que é o mais óbvio, é você aproximar, assim, brutalmente aproximar o 0,66 de 1 para 1. Entendeu isso, Juliana? Aproximei. Agora, ó, aproximei que é o vermelho. Então, chamei de 1. Então, se fosse 1000 dividido por 1, o resultado seria quanto? 1000. Perfeito? 1000 dividido por 1 é 1000. Mas agora a gente vai entrar naquele nosso estudo que a gente fez de inversamente diretamente proporcional. Se aumenta um, aumenta outro, diminui outro. Se aumenta um, diminui o outro, diminui um, aumenta outro. Essa brincadeira toda que a gente fez hoje mais cedo na aula, tá bom? Presta atenção. Todo mundo entende que se eu diminuir o meu divisor, eu aumento a minha razão. Joinha para quem entendeu isso. Isso é fundamental para vocês entenderem, gente. Se eu diminuo o meu divisor, eu aumento minha razão. Então, gente, o meu divisor não é 1, é 0,66. Então, obrigatoriamente, a minha razão tem que ser maior ou menor do que 1000? Hein? Gente, o meu número é menor. 0,66 é menor. Então, a minha razão, ó, tem que ser maior. Vamos brincar aqui de novo. Vamos lá. Eu vou investir tempo aqui, que eu sei que isso é importante. Presta atenção, gente. Aqui é 1000. Deixa o 1000 aqui. 1000 dividido por 2. Vai ser quanto? 500. Não, vou botar outro número aqui. 1000 dividido por 4. 250. Vou diminuir o 2. Não vai ser mais 4. Vou diminuir o 4. Não vai ser mais 4. Agora vai ser 2. Então, ó, vou tirar o 4. Agora vai ser 1000 dividido por 2. Vai ser quanto? 500. Presta atenção, gente. Se eu reduzo o divisor, acontece o quê com o valor da minha razão? Aumenta. Todo mundo entendeu isso?
De verdade, galera. De verdade. Marcos, você pensou certinho. Mas eu preciso muito que vocês entendam isso. Se eu diminuo o meu divisor, cara, vai aumentar, cara. Tem que aumentar. Então é por isso que a gente usa valores hipotéticos. E a gente firma. A gente firma para a gente criar essas relações. Então, se não é 0,66, é 1. Se for 1, o resultado é 1000. Mas 0,66 é maior ou menor do que 1? Menor. Então, se é menor do que 1, o resultado tem que ser maior do que 1000. Joinha de novo, para eu ter certeza que todo mundo entendeu. Gente, sabendo disso, o que a gente exclui aqui? Qual que a gente exclui? Faz sentido sim, Marcos. Ó, 660 é muito menor do que 1000. E o próprio 1000 também não pode ser, tem que ser um valor acima de 1000. Faz sentido isso? Aí a gente fica entre C e a D. Aí o que você vai fazer? Ih, C e D vai ser complicado. Então bora fazer o seguinte, 0,66 é difícil ainda. Bora arredondar para um número mais próximo de 0,66, 0,7. Todo mundo concorda comigo? Porque é tudo no mais ou menos, galera. Tem que ser tudo no mais ou menos. Não percam tempo querendo fazer o cálculo em si. Faz no mais ou menos. É claro que a gente está demorando aqui para desenvolver o raciocínio, mas quando ele já está consolidado na sua cabeça, cara, já era. Você vai reaplicar isso aqui muito mais fácil. Presta atenção. O valor mais próximo, agora, ó, vou mudar aqui, hein? Vou mudar. Não vai ser mais um. Por que não pode ser mais um aqui a nossa referência? Porque os números aqui apresentados, a C e a D, são muito próximos. Então, bora procurar um número que seja mais próximo possível de 0,66. Então, ó, que é o 0,7. É a segunda sacada. Gente, dividir 1000 por 0,7 é mais fácil do que dividir 1000 por 0,66. Sabe outra coisa mais interessante, gente? Você só quer número. Você só precisa dos números, você não precisa do resultado exato. É muito mais fácil você dividir o 10 pelo 7. Só isso. Divide só o 10 pelo 7 e encontra um número. Perfeito? Só que esse número que a gente vai encontrar, gente, o resultado tem que ser maior. O resultado real é maior ou menor? Para ver se vocês estão espertos. O número que eu encontrar, eu vou encontrar um número aqui, dessa divisão, de 10 por 7. O resultado real é maior ou menor? Maior, perfeito, Juliana. Porque o 0,66, gente, é menor do que 0,7. Beleza? É isso que tem que estar na cabecinha de vocês o tempo todo. Ó, 10 por 7 é quanto? Vamos lá, ó. Joga na chavezinha bonitinha, que nem você sempre aprendeu, ó. Aqui vai 1 e aqui vai 3. Aí você põe vírgula. Aí você põe 0. Aí beleza. 30 dividido por 7 é quanto? 30 por 7, 7, 14, 21, 28, 4. Sobra 2. E pá, 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 pá. Gente, deu 1,4. Deu 1,4. Então, o resultado tem que ter um 1 e o 4, obrigatoriamente. Se eu divido por 7. Tem que ter 1 e o 4 presente. Tem que ter esses dois números presentes se eu divido por 7. Eu pergunto para vocês, gente, o valor real é maior ou menor do que 1,4? Tem que ser maior que 1,4. Eita, perdão. Tem que ser maior que 1,4. Por que maior? Porque o 0,66 é menor que 0,7. Então, a única opção para isso vai ser o quê? Que números? A gente sabe que o 1 tem que começar com 1. Mas em seguida, é o 3 ou o 15? Ou o 5? O 5. Letra D. Faz sentido isso, gente? É claro que agora, cara, os neurônios de vocês devem estar batendo os tico e tecos divertidamente de vocês, deve estar um pouco zoado agora. Mas eu quero que vocês treinem isso, porque, cara, você faz questão assim, ó, muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, com essa lógica de proporcionalidade. Então, toda a questão de aproximadamente vai ser muito fácil para você.
que eu recomendo para você, cara? São 9h22, a aula começou 8 horas. Então foi 1h20. Decora esse número. 1h20. Você vai resistir de novo toda essa lógica que eu passei para você aqui. Quem teve dificuldade. Tá bem? Então, você teve dificuldade, reassiste em 1h20. Anota isso aqui. Tá bom? E quem está assistindo isso aqui gravado, volta. Volta tudo. Finalmente entendi proporção, meu Deus. Ah, coisa linda, Aline. Coisa linda. Foi. Bora ver aqui se eu separei mais alguma coisa. Não, não separei. Essa aqui foi a última questão. Galera, entenderam como é que é a brincadeira da razão e proporção? Acharam difícil esse nosso encontro de hoje? Essas gravações vão estar todas no YouTube, tá bom? E quem é assinante de qualquer curso nosso, vocês vão encontrar na plataforma. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero vê-los. A galera que é Medicina Biomédicas, quinta-feira, às 6 horas, onde eu faço uma live focada para o pessoal de Medicina e Biomédicas. E sexta-feira são as lives de encontros para exame de qualificação, onde eu faço provas junto com vocês, segmentadas por áreas. E a próxima área que a gente vai enfrentar na sexta-feira é a área de naturezas. Então a gente vai fazer questão de biologia, química e física da maior leveza do mundo, para vocês não terem mais nenhuma preocupação com isso no seu segundo exame de qualificação. Então, ó, um beijo no coração de cada um, excelente descanso e bons estudos. Tchau, tchau.